Antes de começar a pregar, eu preciso fazer aqui uma reflexão introdutória. Você sabe que quando Deus criou o homem, a primeira coisa que Deus deu ao homem foi um lugar no qual ele habitaria. E esse lugar ele chamou de Éden. Éden, muito mais do que uma localidade física, é uma atmosfera, é um estado de espírito. Éden significa prazer. E a razão de Deus ter colocado o homem num lugar onde ele teria prazer é porque a presença de Deus estava ali. Em seguida, mesmo que Deus pudesse preenchê-lo totalmente, Deus resolveu dar a Adão uma família. E para isso, ele lhe deu primeiro uma esposa. E juntos, eles teriam filhos. Em seguida, Deus dá a Adão uma missão, um objetivo, um trabalho. Vocês frutifiquem, cuidem do jardim e ampliem os limites do Éden para toda a terra. Este era o propósito de Deus para Adão. E Deus disse para Adão: olha, tudo aqui é seu, você pode comer de tudo que está aqui, mas vocês não podem comer de uma fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comeres, certamente morrerás. E vocês conhecem a história, sabem que o homem desobedeceu, pagou para ver. E o resultado disso foi a morte física, espiritual primeiro, a morte física depois, a expulsão daquele lugar de prazer do Éden e a maldição sobre a terra. Mas eu tenho uma boa notícia para te contar. Deus já tinha um plano de redenção, de restauração. Aquilo que o inimigo fez na sua capacidade de influenciar, de enganar, Deus já tinha um plano de redenção. E o nome deste plano é Jesus. Amém? Então Jesus, ele é em primeiro lugar o redentor do indivíduo. E ainda hoje, quando alguém confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, tem a vida eterna. A morte já não é o fim da história, é só uma passagem para a vida eterna para todo aquele que crê em Jesus. Para a família, Deus promete também a redenção, não só a redenção do homem, mas da sua casa. E a prova disso é que Paulo diz para o carcereiro: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: Deus tem para você redenção para a sua família. E aqui eu quero dizer que se você tem algum filho que ainda não confessou Jesus, ore e confesse a palavra, porque isto vai acontecer. É um decreto do Senhor que vai ser estabelecido na sua casa. Amém? Então seja o seu marido, a sua esposa, seu filho, seu tio, seu avó, sua avó, seu avô, não importa. A sua família está em aliança com Deus a partir do momento que você se entrega ao Senhor. E para a terra que estava debaixo de maldição, qual é a solução redentiva? A Bíblia diz que a pregação do Evangelho do Reino por todo mundo é o instrumento de Deus para reverter a maldição em bênção. E Ele promete: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Mas ainda fica uma dúvida aqui: e o Éden? O que é que Deus criou para substituir o Éden? Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: para o Éden, Deus criou a igreja. A igreja é o lugar, a atmosfera, o ambiente em que Deus quer trazer de volta ao ser humano o prazer, a alegria e a presença. Amém? Por isso o nome da mensagem de hoje é o lugar ideal para a sua família. Quando Deus deu ao homem o Éden, na verdade Ele estava querendo criar um ambiente propício para que ele pudesse crescer, frutificar, se casar, ter filhos, trabalhar, expandir, cumprir a sua missão dentro de um ambiente seguro, protegido, alegre, cheio da presença de Deus. Hoje a igreja substitui o Éden. É aqui
que a nossa família vai crescer num ambiente saudável, recebendo a palavra de Deus, recebendo a fé, recebendo a visão, recebendo o chamado. Mas da mesma forma como desde o início Satanás tinha um objetivo de destruir a família, destruir os propósitos de Deus para o homem, hoje também a igreja está debaixo de ataque do inimigo. Na igreja primitiva, a guerra e a perseguição era física. Nos nossos dias, a perseguição é ideológica, é filosófica, é espiritual, é sociológica. Ou seja, até mesmo os crentes hoje acham que a igreja não é tão importante assim. Vou dar um dado para vocês. Vocês sabem qual que é a denominação evangélica mais numerosa no Brasil? Assembleia de Deus. Nós temos na Assembleia de Deus em torno de 15 milhões de crentes. Vocês sabem qual é a segunda denominação mais numerosa? Os chamados desigrejados, que são aquelas pessoas que confessam a Cristo, mas estão fora da igreja e acreditam que podem ser bem-sucedidos, ter um bom relacionamento com Deus, a despeito de pertencer ao corpo. Eu quero começar lendo um texto da palavra de Deus em Hebreus 12, de 18 a 24, que é um texto muito profundo. E neste texto eu vou mostrar para vocês como a igreja é este lugar extraordinário que Deus nos deu, para que pudéssemos ter uma vida plena, e para que a nossa família pudesse crescer em segurança, em espiritualidade e daí por diante. Ora, não tem de chegada ao fogo palpável e ardente, e à escuridão e às trevas, e à tempestade, ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram, suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tende chegados ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Esse texto aqui, Paulo escreve por uma razão muito simples. No início da igreja houve uma grande perseguição do imperador romano contra os cristãos. E esta igreja era uma igreja composta por judeus. Por isso, carta aos